Olá, que bom estarmos juntos novamente com o programa Catedral da Família no ar e agora no canal Promessas. Deus tem promessa para você, Deus tem vitória para você em meio a essa pandemia, essas dificuldades, esses problemas. Deus tem resposta para você. Olha, e a propósito, eu quero que você ouça essa palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para encorajar vocês. Uma coisa que eu acho extraordinária na Bíblia é que a Bíblia é um livro que tem as mais incríveis histórias para a gente aprender com elas. Tem uma didática da história na Bíblia e isso é extraordinário para nós. O modo como a Bíblia conta as histórias, o que ela ensina em cada história que conta, isso faz uma diferença muito grande na vida de quem tenta aplicar essas verdades a si. Quando você vê, por exemplo, nos livros dos reis e no livro das crônicas, você encontra várias histórias de vários reis. E aí o que você encontra é exatamente o que a gente vê na vida, mas a gente às vezes não gosta de olhar. São as tramas, os dramas, os conflitos, as crises do poder. Você encontra reveladas entranhas de tudo isso, jogadas nos textos bíblicos. Esse texto que nós vamos ver aqui e a sequência dele, que eu gostaria de fazer um panorama geral para a gente entender bem, mostra muito bem a diferença que dá quando um rei, um homem, resolve colocar seu coração em Deus, em tudo aquilo que faz. Ao passo que na vida, a gente às vezes, pelos próprios caminhos da vida, se leva para situações que nos afastam de Deus. Josafá vai passar por uma série de coisas. Uma coisa que eu acho impressionante na história de Josafá, o modo como ela é contada, é o quanto você encontra Josafá bem na fronteira, bem tênue, entre andar com Deus e quase se afastar de Deus. Mas o coração dele, que é uma coisa que o texto pontua bastante, era um coração voltado para Deus. E aqui, para mim, irmãos, eu acho que tem uma das maiores histórias, uma das maiores lições que a gente pode tirar na Bíblia e na história. Deus se preocupa com o nosso coração. Isso é tremendo. O que vai no nosso coração faz sentido para Deus. O que significa que aqui, quando a gente fala de coração na Bíblia, é óbvio, eu não preciso nem dizer que não estou falando do músculo, desse órgão que tem no peito. Quando fala de corações, fala de intenções, daquilo que é mais profundo, do que os latinos antigos chamavam de retum intento, a intenção correta do coração. É tão bonito quando a gente entende que Deus tem em nós uma aproximação muito maior do que a simples intimidade. É algo como Santo Agostinho escreveu, que Deus é mais íntimo do que a noção que a gente tenha de intimidade. Portanto, aproximar-se de Deus é aproximar de algo extremamente profundo, muito além das caras, das aparências, dos rótulos. É esse o Deus de Josafá. Eu acho interessante que a história sobre Josafá é uma história escrita para ensinar lições que não devem ser esquecidas jamais. As histórias dos reis, todos eles você vai encontrar altos e baixos. A de Josafá, para mim, é intrigante, interessante e, sinceramente, uma das mais gostosas de ler na Bíblia é a história de Josafá. O modo como ele aparece. Ele é filho do rei Asa. Asa era um rei que reinou bem, razoavelmente, só que seu coração se desvia dos caminhos do Senhor no final. Quando esse menino nasce agora, ele vem e assume o reino, no capítulo 17, vai dizer que Josafá, seu filho, quando morre Asa, reinou em seu lugar. Agora, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Se você voltar só um pouquinho, olha o que diz o capítulo 16, o último versículo, o versículo 14, que vai falar da morte do rei Asa, pai de Josafá. Dá uma olhada no versículo 14, diz assim, ó, olha que interessante, vamos no versículos 13 e 14. Segundo Crônicas 16, 13 e 14. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Agora olha o 14. Ele foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no numa cama cheia de perfumes e diversas especiarias preparadas segundo o ato dos perfumistas. E fizeram-lhe uma grande fogueira dessas coisas. Eu acho extraordinário o modo como o cronista escreve isso aqui. Para muita gente passa despercebido, como se fosse só o relato de uma coisa. Mas o que o cronista coloca é profundo demais. Existem os espaços, as entrelinhas do sagrado e a gente tem que aprender a ler isso. No coração de Josafá tem um desejo belíssimo, porque na época dele o reino de Israel estava dividido. Imagina, Israel em cima no norte e ao sul Judá. A capital de Israel em cima, Samaria, a de Judá, Jerusalém. No coração de Josafá, ele não suporta ver que o seu povo está dividido. Desejo do coração de Josafá é que Israel voltasse a ser um. É um desejo bonito, legítimo, honesto, mas que as tramas da história vão seguir por outros caminhos. E Josafá vai ser engolido por esse processo. Eu acho tremendo uma coisa, Deus sabe exatamente
quem colocar em cada desígnio, em cada ponto da história. Isso é extraordinário, é dizer para nós aqui que o modo pelo qual Deus domina e controla a história não é como a gente pensa, pela base do poder, na rédea curta, como um tirano. Deus não é assim. É na base do amor, do cuidado, do carinho, levantando aqui pontos de profeta, levantando a história, andando com a gente. É uma parceria divina. Josafá é o homem que vai nos ensinar muito dessas coisas aqui hoje. Agora, uma coisa que me chama a atenção em Josafá, e a gente tem que aprender isso o mais rápido possível, é que quando você olha para a história dele, o modo como ele se relaciona, e eu vou falar um pouquinho mais daqui para frente, mas o modo como ele se relaciona, e vai conversando com as pessoas, vai criando laços familiares, se envolvendo com a casa de Acabe, por exemplo, vai deixar claro para nós o que a Bíblia vai dizer lá em Mateus 10:16, e nunca mais se esqueçam desse versículo quando você estiver lendo a história de Josafá. Olha o que o texto diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A gente sabe que Josafá era simples como a pomba, mas estava longe de ser prudente como a serpente. E às vezes é a imprudência ou talvez a ingenuidade que pode acabar com uma tragédia na nossa vida e no nosso coração. É bonito ter um coração honrado para Deus e é lindo ter opções e desejos imensamente honestos, mas é preciso ter prudência, calma. Se tem uma coisa que a história de Josafá ensina para nós, é que Deus também age nas pessoas que pensam, raciocinam e sentem e percebem as coisas ao seu redor. Ou seja, em outras palavras, há uma diferença grande na Bíblia entre ser manso e ser bobo. Não é o que Josafá tem como um tolo, mas que nos ensinou muito a prestar atenção nas alianças que a gente faz. E a gente vai ver isso aqui ao longo do texto. A história de Josafá, se você pegar desde o comecinho dela em 2 Crônicas 17, se você for também em 1 Reis, você vai ver muita coisa dele sendo refletida, traz lições práticas para nós que são extremamente importantes, e eu quero pensar algumas delas com vocês. A primeira que eu quero tirar com a gente aqui hoje, é que é bem claro na Bíblia que Josafá é um homem profundamente abençoado por Deus. Ele é um homem de Deus, um homem abençoado por Deus. E é bom a gente pontuar isso porque isso deixa muito claro para mim que o fato de ser um homem de Deus, abençoado por Deus, com o coração voltado para Deus, não blinda as minhas relações. É bom ficar claro isso. Nós vivemos estranhamente numa igreja que tem uns clichês gospel que afastam a gente da verdade de Deus. Há muita gente que acha que porque sou abençoado, sou crente e fiel, eu sou blindado. Tudo vai ser tremendo para mim. Não é bem assim que funciona, não. Josafá é um homem crente, abençoado, tremendo, está aqui com um coração honesto, o coração dele é coração fantástico, é um homem de Deus, não tem como dizer que Josafá não seja um homem de Deus, mas isso não blinda de fazer uma aliança perigosa que a gente vai ver daqui a pouco. Olha que coisa interessante, ó. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos caminhos de Davi seu pai, e não procurou os Baalins. Isso aqui vai dar um trabalho. Toda essa história, toda a teologia de Baal, o Deus Baal e as suas conversas e as suas intrigas e as suas crises vão permear a história e a vida de Josafá de um jeito inacreditável. Quando ele vai se aliar a Acabe, casando seu filho com a filha de Acabe e de Jezabel, isso vai dar problema lá na frente. Um problema histórico, eu ainda vou chegar nisso, estou só pontuando. Agora olha que interessante, o Senhor foi com Josafá porque andou nos caminhos de Davi seu pai e não procurou os Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Olha a ideia aqui, ó. Olhe para mim. Ele está dizendo assim, ó. Esse homem foi um homem de Deus porque quando ele olha para Deus, primeira coisa que ele faz, olha para trás, olha para Davi e resolve seguir. Ele olha para Asa e resolve seguir Asa, que era seu pai, enquanto ainda estava com Deus. Por que enquanto ainda estava com Deus? Porque ainda não havia se vendido aos postulados da nação de cima, Israel, o norte, o povo que já estava andando para o Baalins, que já estava com uma série de problemas. A ideia aqui é tão tremenda, ele está dizendo assim, ó, sabe por que Josafá consegue ser um homem tremendo? Porque é um homem que não tem o coração dividido, o reino está dividido, a religião está dividida, mas o coração dele ainda é um só, ainda é o coração que segue a linhagem de Davi, ainda é um coração que serve a linhagem de Deus. Manter um coração, é tremendo isso. Corações divididos rompem a graça de estar aqui como igreja, de estar aqui como gente, porque semeia discórdia, angústia. Irmãos, escutem uma coisa, hoje
muitos de nós podemos estar servindo aos chamados Baalins da atualidade, os falsos deuses, como C.S. Lewis dizia, falsos absolutos. O dinheiro, por exemplo, a fama, tudo isso são falsos absolutos que tomam o nosso coração e dividem o altar. Que Deus nos faça aqui hoje arrancar do altar do coração todo e qualquer outro Deus. Este espaço só pode ser de Deus. Nunca tenha um coração dividido. Mantenha o seu coração nos caminhos de Deus. Essa é a ideia desse texto. Olha que tremendo, ainda estou no texto 2 Crônicas 17, ele diz assim, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e postes ídolos de Judá. A ideia do texto é tremendo, exaltou, seria a melhor palavra, o coração. É a primeira vez na Bíblia em que a palavra exaltar não tem sentido ruim, é incrível isso. Até isso Josafá muda. É o único caso, vamos dizer assim, que a gente pode dizer se exaltou para bem. Imagina, geralmente se a gente fala se exaltar é sempre um problema, com Josafá não. Exaltou-se o coração na direção de Deus. Olha que tremendo que é isso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que é terrível. Josafá é o homem que passou perto de um extermínio histórico da própria nação, da própria noção de Judá. Ele passou perto de arrebentar uma promessa que Deus fez a Davi. Deus fez uma promessa para Davi dizendo, nunca vai faltar descendente ao teu trono. Só que porque Josafá casa o filho dele com Atalia, filha de Acabe e Jezabel, lá na frente ela manda exterminar todo mundo da casa de Davi. E se não é um sumo sacerdote lá, uma mulher, pegar e esconder o único herdeiro do caso, teria exterminado a casa de Davi. Imagina, Josafá é o homem que está na fronteira entre uma grande bênção e uma grande tragédia. Eu acredito que isso é uma espécie de parábola humana do que a gente vive. Todos os dias hoje a gente vive nessa fronteira entre transformar esse culto e a nossa vida numa grande glória para a honra de Deus ou transformar numa grande vergonha, colocando nesse altar do coração aquele que não deveria estar aqui, seja qualquer o nome que ele tiver. Por isso é fundamental, e eu vou voltar nisso o tempo todo, porque eu preciso que a gente saia daqui hoje com isso na cabeça. A quem você serve? Quem é o Deus do seu coração? Não divida o seu coração. É importante a gente entender isso aqui. Josafá andou nos caminhos de Davi, buscou a Deus e guardou os seus mandamentos. Eu fiz uma listinha das lições que a gente aprende. Olha, Deus abençoou ele por causa disso, fortalecendo o reino e abençoando a casa do rei. E esse versículo 6 é muito especial, porque diz que Josafá se tornou ousado ou exaltado em seguir os caminhos do Senhor. Aí o que ele faz? Ele sente uma força. A ideia de exaltação aqui no hebraico é de se sentir tão forte, que a primeira coisa que ele faz é o seguinte, eu sinto aqui no meu peito tão extraordinariamente envolvido por Deus, Deus é tão Senhor de mim hoje, é tão rei, do rei, que eu sou capaz de arrebentar com os ídolos. Essa é a ideia. Vou destruir tudo quanto é ídolo, tirar tudo quanto é ídolo, porque se Deus reinando no meu coração já me preenche, imagina reinando em Israel, ele vai preencher tudo, ele vai preencher toda a história, então ele vem e arranca todos os ídolos. É esse tipo de exaltação que Deus quer da gente aqui hoje. Que a gente se sinta tão forte a ponto de arrancar os ídolos do coração e deixar que só Deus seja Senhor da nossa história, só Deus seja Senhor dos nossos sonhos, só Deus seja Senhor dos nossos pensamentos, só Deus seja Senhor de todos os nossos desejos e só Deus seja o Senhor das nossas orações. É tremendo isso aqui. Outra coisa que eu acho interessante que a gente tem que aprender com Josafá é sobre, eu coloquei aqui como o sutil problema da ingenuidade. Josafá tem traços fortes de ingenuidade. Ele tinha um sonho de ver a nação de Judá e as tribos de Israel novamente juntas como um só povo. Ele tinha o desejo de ver Deus reinando novamente sobre todo o povo. Só que ele vai e tenta realizar esse sonho do jeito dele. Esse é o problema. É a coisa que sempre acompanha quem é ingênuo. A gente às vezes acha que o grande problema de quem é ingênuo, e o ingênuo aqui não é ruim. Não é um traço ruim, é uma coisa boa. Infelizmente, a gente vive num mundo de mais maus do que bons. Por isso tem a tentação de achar que o ingênuo é que está errado. Errados são os outros que se aproveitam da ingenuidade, não é? Josafá é um indivíduo que olha e pensa assim, bom, o meu sonho é ver Israel todo unido sob Deus. Deus como Senhor de toda a nação, esse é meu sonho. E como Deus está no meu coração, eu arranquei os ídolos, é tudo que eu quero. Então começa a pensar, o que fazer? E quem está reinando lá em Israel, na parte de cima, tem problema sério com os sírios, que tem uma série de crises, é um indivíduo chamado Acabe. Irmãos, tem que fazer um parêntese e fazer uma aula só sobre o tal do Acabe. Pense em alguém complicado na Bíblia, é o tal do Acabe. Acabe é um indivíduo tão complicado que se não bastasse isso, ainda casa com a pior mulher da Bíblia, Jezabel.
Agora imagina a combinação bombástica que é um rei tolo, complicado e cheio de angústia, casado com uma mulher endemoniada até a medula. O que dá isso? Dá uma filha chamada Thalia, e é com ela que Josafá vai resolver casar o filho, vai vendo. Imagina se isso tem como dar certo, não é? Imagina você ter como sogra Jezabel. Você queria, irmão? Olha o que diz Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, estaremos contigo na guerra. Isso não te lembra a frase de Ruth? Teu Deus será meu Deus, onde for, não é? Josafá tem essa coisa, é crente, irmão. Ele é crente. Entenderam, né? Ele é crente. Às vezes tem uns endemoniados de Acabe que até hoje existem. A turma de Acabe sempre cresce. Você vai ver que ela vai crescer e vai entrar dentro da igreja. Vou chegar lá já. Segura no banco aí. Olha que interessante. Josafá, apesar de ingênuo, era homem de Deus. E ele pediu para consultar o Senhor. Você quer ver uma coisa tremenda? Acompanha comigo. Mantenha a Bíblia aberta no capítulo 18. Dá uma olhada no versículo 4. Disse Josafá ao rei: consulta hoje a palavra do Senhor. Olha para mim aqui, ó. Eu queria que você visualize. Agora eu preciso da sua imaginação. Visualize isso aqui comigo. A gente vai fazer uma das viagens mais incríveis e gostosas da Bíblia. Imagina essa cena comigo. Está lá num banquete, provavelmente, Josafá, rei de Judá, e aqui do outro lado, Acabe, rei de Israel, o norte e o sul. Aí Acabe chega e fala: está afim de ir numa guerra aí comigo? Não, vamos na guerra ali e tal. Ele fala: vamos, teu povo é meu povo, a gente vai guerrear junto, o coração está cheio de Deus, arrebentei com os ídolos, e aquela sensação de que eu acho que você também fez a mesma coisa, embora eu não tenha perguntado. Mas vamos, mas... Aí vem Josafá, crente. Ele diz assim, ó: vamos consultar o Senhor primeiro? Fazer uma oração? Vamos fazer coisa de crente? Dá uma olhada no que diz o versículo 5. O rei de Israel, que é o Acabe, ajuntou, e eu acho tremendo o jeito bíblico de escrever, ajuntou, no hebraico é tipo assim, saiu catando, ajuntou 400 profetas. Bastava um, irmãos. Bastava um. Mas quando você quer impressionar o outro porque é malandro, você coloca muita coisa no lugar. Até hoje é assim. Tem gente que não sabe nada, mas enrola com palavras difíceis para dar a sensação de conhecimento. Os Acabes agem do mesmo jeito. O rei de Israel respondeu para Josafá assim, ó: ainda há um homem através de quem podemos consultar ao Senhor. Irmão, fala se essa frase não é admissão de culpa. Olha o que ele está dizendo, ó: tem um ainda que através dele a gente fala com Deus. Ou seja, esses 400 a gente só fala com a gente mesmo. Mas quando a gente quer falar com Deus, a gente sabe que tem um. Olha o que diz o texto, ó: tem um profeta ainda, um homem, através de quem podemos consultar o Senhor. Olha a segunda frase: mas eu o odeio, porque nunca profetizo o bem a meu respeito, só o mal. É tremendo isso. A verdade dói, ela machuca. É aquela ideia assim, ó, eu amo esses profetas que profetizam para mim. E fala a verdade, não é bom quando o cara vem e profetiza tudo bom para você? Por isso que até hoje a gente faz isso. A gente ama os profetas da mentira porque eles servem a gente. Eles são profetas de boutique. A gente adora vitrine, shopping. Tem gente que está sofrendo agora de uma doença terrível, que é a abstinência de shopping. Há muita gente que ama esses profetas que profetizam a maravilha, o céu pintado, o arco-íris, a luz, a noite estrelada. Só que nem sempre Deus vem assim. Há dias que Deus vem para dizer para mim e para você, com o dedo na cara, que a gente tem que arrancar os ídolos, que a gente tem que descer, que a gente não é nada, que a gente é pó. Só que a verdade de Deus é que mantém a gente de pé. Não a falsidade, não a beleza da mentira. É a verdade que dói, mas sara. Olha o que diz o texto. É Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá diz: não diga isso, ó rei. Josafá falou: não, vai devagar. Não é assim, não é que ele é ruim. Vamos ouvir o que o homem tem a dizer. Olha o versículo 8. Então mandou chamar um oficial e trazer ele depressa, Micaías, filho de Imlá. Olha que tremendo. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestido de trajes reais, assentados cada um no seu trono, na praça da entrada de Samaria, e todos os profetas profetizavam. Eu faço questão de ler. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu queria que você imaginasse comigo essa cena. Aí vem Acabe, chama um dos seus emissários e diz: corre lá e chama o tal do Micaías. Ele tem que vir aqui hoje, rápido. Beleza. Enquanto ele vai, o que a gente vai fazer? Espetáculo sagrado. Vamos fazer show. Olha o que ele faz. Senta Acabe no seu trono de um lado, senta Josafá no outro trono do outro, e os 400 profetas começam a fazer o quê? Espetáculo sagrado. Está na Bíblia. Dá uma olhada aí, ó. Começou um congresso de profetas. Olha só o que diz o versículo 10. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro. O cara teve coragem de fazer isso aqui. Foi lá, fez um chifre de ferro,
E disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até que sejam derrotados. Olha que tremendo, irmão. Isso aqui é um ato profético, o povo adora hoje. E eu vou falar para você, a linha entre ato profético e ato patético é bem pequena. E ele faz exatamente isso. Ele faz um negócio de chifre, um ferro, e faz todo o negócio, é tudo malabarismo, é a mágica, é para encantar os olhos. O que é o truque? É a mentira que a mão conta para os olhos. É por isso que o mágico pede tanto para você olhar para a mão dele, porque enquanto você está olhando para aqui, a mentira está acontecendo de outro lado. E eles estão aqui montando todo o esquema. Dá uma olhada no versículo 11. Todos os profetas profetizavam o mesmo. A mesma coisa. Ou seja, antes de apresentar, eles tinham a pauta da reunião, né? O que a gente vai falar lá para o rei? Não, todo mundo vai falar que ele vai subir e vai vencer. Fechou? Fechou. É isso aí. Esse é o versículo de hoje. O versículo é vencerás. Amém? Aleluia, glória. Fechou. Vai todo mundo para o congresso. Ataca Ramote de Gileade, serás bem sucedido, pois o Senhor os entregará nas mãos dos reis. É tão tremendo isso aqui. Dá uma olhada no versículo 12. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: os profetas são unânimes em suas palavras em favor do rei. Seja também a tua palavra como a de um deles e fala o que é bom. Olha para mim aqui, ó. Imagina que até o cara que Acabe mandou está envolvido no pacote. Ele chega lá, vai chamar Micaías, só que ele não chega simplesmente e fala assim para Micaías: ó, o rei mandou eu vir aqui te chamar porque tem uma coisa para falar contigo. Não, ele chega para Micaías e fala: o rei mandou eu vir aqui te chamar e é o seguinte, nós temos 400 dos nossos lá, está todo mundo profetizando bem, tudo legal, para cima, o alto astral da galera, não vai destruir isso. Chega lá e prega a mesma coisa, cara, ó, seja inteligente. Já falaram isso para mim uma vez, acredita? Eu fui numa igreja uma vez, no final do jantar, jantando na casa do pastor, ele falou: rapaz, você vai ser um sucesso, mas você precisa melhorar um pouco, dar uns murros no púlpito. Ele falou para mim: encorpa a voz, dá uns murros no púlpito, faz um negócio diferente assim, você vai ver, todo mundo faz isso. Quando você fizer isso, você vai explodir. Preciso lembrar os irmãos que Josafá está vindo da linhagem de Davi. E quando Deus levanta e unge Davi no meio de seus irmãos, tem 7 lá dentro que não são escolhidos. 7, o número da perfeição. Davi é o 8º, aquilo que vem depois da perfeição. O que vem depois da perfeição é o imperfeito. E Deus só trabalha com o imperfeito, porque perfeito é só Ele. Olha que coisa tremenda que é isso. É incrível que depois de toda essa experiência, Josafá vem e faz isso aqui, uma aliança com Deus, uma aliança profunda com Deus. O que tudo isso tem a ver com a gente hoje? Nossa fidelidade a Deus é sempre recompensada. Quando a gente é fiel, honesto ao Senhor, Ele peleja as nossas batalhas. Olha que coisa tremenda que é isso aqui, ó. N.T. Wright escreveu assim, ó: sem inocência, a prudência se torna manipulativa, mas sem prudência, a inocência é ingenuidade. Por isso é tão importante a gente aprender a colocar tudo nas mãos do Senhor. Nossos sonhos, nossas projeções, a motivação da nossa vida, o jeito como a gente se dirige a alguma batalha. As armas que Josafá vai usar com o povo são as armas da adoração, do louvor, da vida, da graça. E essas armas nós ainda temos, irmãos, porque Deus ainda está conosco. Ele ainda é o nosso Senhor. Mas será que a gente teria aqui hoje capacidade para dizer: Senhor, fazer como Josafá disse aqui, ó, os nossos olhos estão voltados para Ti porque nós não conseguimos. Às vezes eu tenho a sensação que a gente acha que consegue demais. A gente talvez está indo pela exaltação errada, aquela de achar que porque a gente é crente, está tudo tranquilo. A exaltação aqui deve ser a mesma de Josafá: Senhor, já que eu estou exaltado aqui hoje, eu vou arrancar tudo quanto é ídolo do meu coração, porque eu vou manter os meus olhos no Senhor. Que você mantenha os seus olhos em Deus essa manhã. Se você mantiver seus olhos em Deus e o seu coração único ao Senhor, as batalhas que você peleja serão batalhas dele. E não há uma única guerra que Deus tenha perdido na história. Ele nunca perdeu e nunca perderá. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Só Ele é digno, só Ele é Senhor, só Ele é digno, só Ele é Senhor. É só dEle que vem toda a vitória, toda a honra e toda a adoração. É dEle que deve ser o nosso coração. É para Ele que deve ser a nossa vida. DEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Queria que a gente saísse daqui hoje com essa certeza no coração. Às vezes a gente enfrenta as das piores batalhas, são batalhas caladas, batalhas do coração, daquelas que ninguém sabe. Mas tem uma coisa que a gente pode dizer à luz da Bíblia, é que o Senhor peleja por aqueles que o amam. Ele peleja por nós. E o melhor de tudo é saber que as guerras de Deus são vencidas pelo amor. E Ele está aqui hoje para vencer conosco as guerras do amor.
Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura E realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Hoje eu sou uma nova mulher. Me fortaleci, me trouxe a paz, me ajudou na família, com os meus filhos. Então eu diria que houve uma mudança total. Quarta-feira, o culto da família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20 horas, algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sempre inovando, a Cristal Alimentos inaugura, com a mais alta tecnologia suíça disponível no mundo, uma indústria de massas que aprimora sua reconhecida qualidade. Engenharia de ponta se alia a matérias-primas selecionadas, permitindo uma ampla e variada produção de macarrão. Esses ingredientes, com o seu toque especial, formam a receita perfeita. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza que alimenta a vida. É isso aí. Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para a sua família. Estamos chegando ao final do nosso programa. Nós chamamos você, convidamos você para assistir os nossos programas, porque Deus está falando através deste programa. Deus tem promessas no canal Promessas para te abençoar. Então pense nisto. É isso aí, que Deus te proteja, que Deus proteja a sua família, que Deus guarde vocês nesse tempo de crise. Veja a mão de Deus sobre a sua vida.